abençoe. E me falaram agora há pouco que eu vou ter que fazer barba, cabelo e bigode. Então hoje vai ter que falar de tudo aqui. Então vamos primeiramente aos recados. Desligar o celular, manter o silêncio e falar que a casa tem uma biblioteca com muitos livros, e livros para empréstimo e livros para venda também. Ali na mesinha tem uma caixa denominada caixa de vibrações. Vamos supor que alguém tenha um amigo, um parente, está no hospital, precisando de prece, vibrações. Então escreve o nome da pessoa, o lugar, preferencialmente onde que ele está, e põe um papelzinho ali na caixinha. Depois a espiritualidade leva essas vibrações até ele. Há também uma caixa de sugestão. Sugestão de uma palestra. Por que não fala sobre pontinho, pontinho, pontinho? Ou qualquer outra coisa. Não gostei disso, não gostei daquilo. Para que nós possamos também modificar, aceitar, enfim, tomar uma atitude. Domingo, dia 18 de maio, das 9 horas até meio-dia, 12 horas, vai ter aqui um mini seminário teórico de dirigente de reunião mediúnica, né? E quem esclarece, e quem é esse dirigente de reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica é composta de médiuns, normalmente aqui na nossa casa são 2 médiuns de psicofonia, isto é, aquele que usa as cordas vocais para que os espíritos possam se manifestar e trazer uma mensagem, um pedido, vir falar da sua vida, dos seus medos, enfim. E também tem um médium que é de psicografia. Então esse médium, ele escreve mensagens que também vêm do espaço. E também tem 2 sustentações. O que é? São pessoas que ficam em prece, em oração, para facilitar a comunicação desses espíritos. E por último, o dirigente. O dirigente é aquele que vai conversar com os espíritos, procurando trazer um alento, trazer uma palavra que ajude, que esclareça a esse espírito. E por que a reunião mediúnica? Porque a reunião mediúnica, ela facilita demais a elevação de espíritos que normalmente estão em sofrimento, estão revoltados, estão, enfim, de muitas dores, muitas dificuldades. E por que não na espiritualidade ocorrer essa tramitação? Porque esses espíritos, eles estão tão materializados que eles não ouvem ou não conseguem enxergar ou ouvir os espíritos superiores. É comum esses espíritos estarem aí rondando, passando dali para cá, acompanhados sempre por alguém que os ama. Normalmente uma mãe, uma avó, um parente próximo que realmente ama esse espírito, mas ele não enxerga, ele não percebe a presença desse irmão ao lado dele. Está ali 24 horas e ele não percebe. E como eles vão perceber isso? Através dos médiuns, que nós temos a nossa energia animal, que somos materializados, então eles percebem a nossa voz, a nossa presença e conversam com o dirigente. Aí o dirigente, ele vai conversar com esses espíritos e procurar orientar o máximo. Numa reunião mediúnica, o espírito não precisa saber que morreu, porque às vezes então morreu, aí ele morre de novo.
Ele já está morto, não está? Aí você vem e fala que ele morreu, ele morre de novo, sabe? Porque ele se sente tão materializado, para ele não morreu ainda. Aí depois dessa primeira etapa, a espiritualidade vai conduzi-lo a condições melhores. Aí ele vai perceber a real situação que ele está passando. É importante. Quem quiser participar, né? É muito interessante isso tudo. Bom, a casa também proporciona cursos de médium, cursos para leitura de livros espíritas, é claro, como Nosso Lar, enfim, para o entendimento, para que a pessoa muitas vezes entenda que aquelas palavras, como são traduzidas as palavras, né, para que a gente possa evoluir, crescer, entender melhor como é o mundo espiritual, sabe? Sem preconceito, sem medo, sabe? Sem aquela mentalidade errônea que nós temos de céu, inferno, purgatório. Isso não existe, sabe? E Kardec provou isso. E muitos outros autores, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, eles vêm trazer informações sérias e reais de como é o comportamento de espíritos quando desencarnam. Cidades espirituais, enfim, tudo isso é importante para a nossa formação, né? Então, como disse Jesus, felizes são aqueles que creem, né? E, enfim, a vida segue, né? Cada um no seu quadrado, né? Isso que é importante, tá bom? Luzes. Então agora eu falei da barba, já foi feito, agora o bigode, tá bom? Então vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui com tantos irmãos felizes, que vêm aqui em busca de um lenitivo, de um bálsamo para as suas almas feridas, e onde, com os corações abertos de alegria, vamos envolvê-los também com a paz que Jesus nos dá, com o amor que recebemos todos os dias de nossos amigos, nossos mentores, que nos ajudam a cada momento na nossa elevação, no nosso conhecimento, para que possamos encontrar a paz, encontrar a luz, o caminho que nos levará a uma felicidade maior. Jesus, obrigado por tudo. Obrigado também a todos esses tarefeiros que aqui estão trabalhando enormemente para o nosso bem-estar. Que assim seja. Agora o bigode, né? Barba, cabelo e bigode. Então agora nós vamos para a palestra. Como eu acabei de falar, né? A Terra, o mundo que nós vivemos, ela é maravilhoso, o mundo. É um lugar, um trampolim, como se fosse uma piscina, que nós saltamos para nossa própria melhora. Estamos aqui não é por castigo, porque Deus não castiga ninguém. Estamos aqui pela nossa educação. Deus nos dá a oportunidade eternamente para que possamos sempre melhorando, crescendo, evoluindo. E a Terra é um grande, enorme hospital. O que tem dentro de um hospital convencional? A gente vai no hospital, vou lá na Beneficência Portuguesa. O que tem lá dentro? Dor, sofrimento, aflição, esperança. Muitos sucumbem, outros prosseguem. A Terra é igual.
Todos nós, sem exceção aqui, nós sofremos. Nós carregamos culpas, nós carregamos tantas coisas, e é aqui que nós viemos nos purificar. Mas que sofrimento é esse? De tudo que podemos imaginar. Está fazendo frio. Eu tenho certeza que já tem gente reclamando, porque o frio me incomoda. Ontem estava calor, isso é sofrimento. Nossa, eu não aguento de tanto calor. É dor, é sofrimento, não deixa de ser, sabe? Então, para tudo, nós vamos encontrar motivos para chorar, né? Vamos ter motivos de alegria, e muita alegria. E a alegria é você ter a esperança que dias melhores virão, e vão vir, querendo ou não. Por mais reticente que eu possa ser, olha, eu vou ser feliz, tenho certeza disso. Uns demoram menos, outros um pouquinho mais, mas vai ser feliz. Vamos ter que passar como aquele trampolim dos navios piratas, né? Que você subia na prancha para cair dentro do mar. Mas vamos ter que subir nessa prancha para mergulhar na alegria. Mergulhar aos braços de tantos amores que nos aguardam nesse mundo invisível. Um mundo que já está nos aguardando há muito tempo. E temos, sim, certeza que há amigos nos esperando, torcendo, ajudando, trabalhando pela nossa felicidade. Quem é que nunca esteve numa situação difícil de vida? Eu não sei se eu vou por aqui ou vou por lá. Aí, de repente, uma vozinha lá no fundo diz, não, vai por aqui. Aí eu vou por aqui, e é o caminho certo. Lá na frente eu encontro o tesouro que eu estava procurando. Se eu fosse para lá, poderia cair no abismo. Se eu fosse para cá, poderia fazer coisas erradas. Então, ajuda para nós não nos falta. Muitas vezes o que falta, ou na maioria das vezes, é a fé. É a certeza de quem nos ama verdadeiramente e quer nos ajudar. Então, justamente em cima disso, que a palestra, ou essa conversa, ela tem o tema de bem sofrer e mal sofrer. Existem duas maneiras da gente sofrer. Duas apenas. Ou você sofre rindo, ou você sofre chorando. Mas de qualquer jeito você vai sofrer. Então eu acho que o caminho mais certo é sofrer rindo, sofrer com alegria, dizendo que não é o meu castigo. Deus não está me punindo, Ele está me corrigindo. Porque aqui, uma casa espírita, que seguimos a codificação de Allan Kardec, é mais do que provado que nós já passamos aqui muitas e muitas vezes, através do quê? Do fenômeno da reencarnação, da pluralidade das nossas vidas. Não estamos aqui a primeira vez. Quando desencarnarmos, ou melhor, quando morrermos, sabe? Não vai acabar. Nada acaba. O que vai acabar é o corpo físico, mas o espírito, ele continua cada vez mais vivo, cada vez mais inteligente, cada vez mais ambicioso pelo bem-estar dele próprio. Então, segundo Jesus, eu acho que todos aqui conhecem, um certo dia, num monte, ele disse o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Como eu falei, bem sofrer ou mal sofrer? Eu choro pela perda de pessoas. Quantos entes queridos que se vão, ficamos na saudade,
Mas a vida não cessa. A vida continua. Por isso Jesus, ele disse, vocês serão consolados. Qual é o consolo? De um dia você desencarnar ou morrer e encontrar essas mesmas pessoas de braços abertos, te esperando, agradecidos. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, tinha um casal. Quando o André Luiz ainda estava encarnado, ele estava como médico, né? No consultório dele. E André Luiz era uma pessoa difícil, ainda envolvido pela matéria, pelos prazeres ainda. Ele fazia o papel de médico e ele já tinha dado a última consulta do dia. Só que tinha uma senhora ali aguardando, um casal. E a secretária diz a ele, olha, tem mais um ali. Aí ele faz, oxa vida, vamos lá, vem comigo, né? E vai justamente atender o casal. Tudo bem, é uma passagem de apenas 10 minutos na vida de André Luiz. Muito bem, a vida segue. Às vezes, um simples fato que parece ser ignorado por nós mesmos, ele se torna tão importante na nossa vida. André Luiz desencarnou. Ele teve um mal súbito, caiu lá no hospital, morreu. E a sua vida, aqui na matéria, foi uma vida um pouco mundana. E ele se viu, de repente, o que o pessoal chama de umbral. Eu costumo dizer, até estava falando ontem, que se ninguém conhece o umbral, dá um pulinho aqui na Sacadura Cabral, naquela rua do Rio lá, sabe? Quem passa lá, vai à noite lá, conhecer o que é umbral. Pessoas drogadas, pessoas passando fome, necessidade, de tudo. Ali você vai saber. Então não preciso desencarnar para visitar o umbral no espaço. Sacadura Cabral é a porta de entrada. Muito bem. Então, André Luiz foi para lá. Passado 8 anos, nossos aqui, André Luiz foi resgatado. E foi levado à cidade espiritual chamada Nosso Lar. Chegando lá, foi tratado, enfim, passou. E quem vem ao encalço de André Luiz? Aquela senhorinha que estava lá no consultório dele, ela também já tinha desencarnado, encontrou André Luiz, doutor. E ela pensava que André Luiz, na época, era um santo, né? Nossa, o senhor não passou pelos lados que eu passei, porque ela também passou um mau bocado antes de chegar no Nosso Lar. Ela achava que André Luiz, pela condição de médico e tal, era um santo, coitada, ela não sabia o que estava falando. Aí ele engoliu seco, ficou ali e tal, e não é isso. E ela estava ali aguardando quem? O marido. Meu marido não morre, doutor André Luiz. Ele não morre, ele tem que morrer para mim, sabe, receber ele, né? E vem, leva, vem outro, e o marido não morre. É coisinha difícil para morrer. Até o dia que numa leva de espíritos, né, o marido chega. E a alegria de como ela recebe o marido é coisa fantástica, sabe? Como eu diria, não tem dinheiro que pague, né? Então aí a vida prossegue. E quem, sabe, é tão importante essa leitura desse livro, vai nos mostrar realmente as nossas condições.
vai mostrar o quanto nós nos enganamos com as coisas do mundo, com o poder da riqueza, o poder pelo poder, pessoas que se enganam, sabe? 80 anos aqui na Terra não é nada, é absolutamente nada nesse mundo, é só apenas 80 anos. E o próprio André Luiz, ele define isso, que uma vida é como se fosse uma veste. Hoje viemos vestidos dessa forma, amanhã a gente muda a roupa. Um dia é um século. O tempo é diferente do mundo espiritual com o nosso mundo aqui, sabe? Aqui parece, eu costumo dizer que você tem duas condições. Você pega um casal de namorados, fala assim, olha, vocês têm 1 minuto para se abraçarem e se beijarem. 1 minuto, hein? Pode começar. Pam, 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 pam. Opa, pode parar. Aí eles vão dizer assim, mas já passou 1 minuto. Tá bom. Agora é o seguinte, vocês vão sentar nessas cadeiras e também vai ter 1 minuto para ficar sentado na cadeira. Detalhe, a cadeira está cheia de prego, para cima, não deitado, para cima. Pode sentar. Aí vai passar 1 minuto que vai dar impressão que parece uma eternidade. Esse minuto, como é? Não vai... Não, calma, só passou 10 segundos. Espera, tem mais um tempo ainda. A vida da gente é dessa forma. Quando estamos aflitos, que sabemos que estamos passando por dificuldades, parece que o tempo não passa. Alguém é corintiano aqui, não? Ah, tá ali o rapaz, olha lá. Sabe? É a mesma coisa, o jogo está 1-0 para o Corinthians, final do segundo tempo, vai acabar o jogo e o minuto não passa. O juiz não vai acabar com a partida e o jogo continuando. O adversário, né, tá rápido demais. Para o Corinthians está devagar. Agora, para o adversário, nossa, vai acabar o jogo. A vida é assim. Sabe? Quando estamos em aflição, sabe? O tempo não passa. Sabe? Você está um exemplo, um hospital, alguém muito querido passando por uma cirurgia, sabe? Você está lá na espera, né? Na porta lá, nossa, já não passa o tempo, não quero notícias e nada. Agora, se estamos numa sorveteria, né? Vamos tomar, já tomou o sorvete? É dessa forma. Então, como sairemos bem disso? Sofrendo bem. Foi aquilo que Jesus falou, sabe? O Consolador, o consolo, eu sou o consolo para vocês. Sigam-me. Então, entendendo as coisas da vida, a nossa vida futura, nossa vida espiritual, a gente vai entendendo como é as coisas que se passam. As coisas ficam mais fáceis. Eu não preciso ficar chorando pelas tabelas, mas as dores de hoje, quem é culpado? Deus? Não. Deus já fez demais em nos criar. Ele não tem nada a ver comigo. O problema é seu, Celso. Se você errou, agora você tem que consertar. Você tem que fazer coisas boas para poder resolver a sua vida. Deus não vai interferir em nada. Ele vai te orientar o caminho que você tem que seguir. O resto é com você. E é assim com todos nós. É legal, né? Agora estou bem, vou para o boteco, encho a cara de cachaça, faço isso, faço aquilo. Pô, legal, parabéns. E depois? Como fica? E as coisas erradas que a gente faz nesse momento? Dos abusos? Você tem o livre arbítrio para fazer o que quiser. Como dizem, sabe? Plantar
todo mundo planta, mas a colheita, aquilo que você vai colher da sua vida, aí não tem jeito, é obrigatório. Então, é isso que devemos tomar os devidos cuidados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Quantas vezes estamos aí, nossa, o mundo está errado, isso, aquilo e tal. Tudo bem, é o mundo em que o homem predomina, não é Deus que determina. Deus colocou todos nós aqui. Agora, se eu sou justo, é óbvio, eu vou procurar ser justo com aqueles que estão à minha volta. Mas se eu for tirano, aí é que está. Quantas pessoas vão se revoltar contra mim? Quantas pessoas vão querer me estraçalhar quando tiver oportunidade? E é o que acontece. Eu não falei do umbral aqui embaixo? O que essas pessoas fizeram na vida para receber isso? Eu acho que boas coisas não. Mas a justiça divina está justamente colocando eles numa posição para que numa vida futura, bem próxima até, possam ser melhores. Ter melhor compreensão da vida, ter amor pelo próximo. Não é o segundo mandamento amar o próximo? E Jesus complementa: ame o próximo como eu vos amei. É difícil, hein? É difícil. E a nossa convivência aqui, sabe? É à toa? Não. Não foi por acaso que tudo isso está acontecendo. Nós fomos aqui colocados para que possamos justamente compartilhar o nosso futuro. Olha, o seu futuro é assim, desde que você faça isso, isso, isso. Senão, coisas piores vão acontecer. Tem uma historinha que diz o seguinte: o menino estava brincando na rua. Ele pegou uma pedra, uma baita de uma pedra, e foi brincar. Só que essa pedra arrebentou a vidraça do vizinho lá. Quem estava lá dentro? O seu João. O seu João estava lá. Aí o menino correu e foi conversar com o seu João. Ai, seu João, me perdoa, seu João. Olha, foi sem querer. Aí o seu João falou para ele: tudo bem, está perdoado. Mas o perdão do menino resolve o problema? Aliás, o perdão do seu João resolve o problema do menino? Eu acho que não. Primeiro, ele cometeu uma falha, um erro. Quebrou uma vidraça, assustou o seu João. Então quer dizer que se ele me perdoa, eu posso fazer a mesma coisa numa outra casa. E eu sei que a outra casa pode me perdoar, mas não vai resolver o problema. Então o que o menino tem que fazer? Essa é a nossa vida. Bom, eu não sou nada ainda. Eu vou aprender, eu vou para uma escola, eu vou me formar numa profissão. E se forma numa profissão. Muito bem. Agora ele começa a trabalhar. E ganha um dinheirinho. Com o dinheirinho que ele ganha, ele vai lá: ó, seu João, está aqui o prejuízo que eu lhe causei de arrumar a vidraça. Resolve o problema? Também não. Não resolve porque ainda... E o susto do seu João que ele levou? Ele estava lá assistindo televisão, tranquilo e tal, e de repente aquele estrondo na janela dele, olha, ele até caiu do sofá de susto. Vai resolver? Não, não vai resolver. Aí vem a mais importante atitude. Um dia o menino cresce. Cresceu, ficou um homem, e está lá um dia, um lindo dia, sabe, um sol maravilhoso.
ele resolve assistir televisão. Aí o menino, que já é um homem, liga a TV e está lá. De repente, uma pedra arrebenta a vidraça da casa dele. E ele dá um pulo tão grande e sai xingando Deus e todo mundo. Vai ver a molecada jogando bola lá na frente da casa dele. E o que ele faz? Vem o menino, ai, seu Celso, desculpa nada, seu moleque. Você está pensando e faz aquela baita bagunça, coitado do menino que chutou a bola na vidraça dele. Aí eu pergunto, resolveu o problema daquele menino que jogou pedra? Não, porque ele não teve a mesma atitude amorosa do seu João. Então não resolveu nada, o perdão, a troca do vitrô, da vidraça. Ele cometeu um erro bárbaro, não soube perdoar. Como o perdão é importante. Aí aquele menino da bola talvez seguiria o mesmo caminho que ele tinha seguido. Então, tudo é importante. O perdão, sabe? A afeição e principalmente a restauração. Eu tenho que passar o mesmo problema que o seu João passou para saber o que aconteceu com ele. Isso é muito comum na nossa vida. Às vezes acontecem coisas horríveis com tanta gente, é só ligar a televisão, o rádio, o jornal, a gente vai saber de notícias escabrosas. Mas isso não é por acaso. Sabe, isso é para acordar as pessoas. Sabe, o que você passou, você fez passar em outras oportunidades. Aí, quando nós começamos a perceber que tudo isso é um trabalho de Jesus, de Deus, para a nossa melhora, para o nosso crescimento, aí as coisas mudam. Aí as coisas passam a ser melhores na nossa vida. E o que podemos falar da dor? Alguém já sofreu aí uma dor de garganta? Corintiano lá. A gente fala, nossa, eu não estou aguentando de dor de garganta, né? Eu sou um infeliz. Mentira. Porque a santa dor, ela está te mostrando que algo está errado com você. Então é o momento de você procurar um médico. Aí o médico vai te dar o remédio, te orientar, e daqui a uns dias você não tem mais nada. A nossa vida é assim. Então a dor não é um mal, é um bem para nós. Temos que entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, porque é para nos ajudar, é para melhorar. A dor é uma educação, porque se eu estou com dor hoje, pode ter certeza, eu provoquei a dor no passado. E Deus está me dando oportunidade para que eu tenha capacidade suficiente de agradecer como Paulo agradeceu. Paulo agradeceu por tudo. Para tudo eu dou graça. Pela dor, pela alegria. Ah, estou feliz, graças a Deus. Nossa, eu tô ruim, estou incapacitado hoje. Graças a Deus. Porque tudo é em nosso benefício. Em tudo é para que possamos aprender a sorrir, a ter dignidade, termos a paciência necessária de lembrar. Que dia que foi? Foi quinta-feira à noite, caiu uma chuva, não caiu? Sabe? O pessimista vai dizer, nossa, essa chuva não acaba. Calma, gente, acaba. É passageiro. A tempestade é passageira. Depois tudo acalma, tudo fica... Vai deixar
tristeza vai deixar destruir? Pode acontecer. Como um tsunami, né, que vem e arrasta tudo, vai ficar uma ferida grande, mas passou. Agora é hora de reconstruir. A nossa vida é cheia de reconstruções. Passamos por tantas dificuldades, mas tudo bem, passou. Deixa para lá, vamos seguir. Quantas dores, acabei de falar, entes que a gente ama, que a gente tem tanto afeto, vai embora. Puxa, é triste, mas esperançoso, porque um dia eu também quero estar. Por isso, como disse lá o rapaz, o menino, o aprendiz, né, chinês, disse: mestre, o que é preciso para morrer bem? E o mestre diz: viva bem. Se você viver bem, você vai morrer bem. Se você viver bem, você não vai sofrer na sua morte. Você vai morrer com alegria, vai se despedir dessa veste. É como tirar a roupa. Sabe, quando nós vamos dormir, é a mesma coisa. Você entra no quarto, tira a roupa, põe o pijaminha e vai para a cama e morre. Acabou, sem dor, sem sofrimento. Vai acordar aonde? A cama, no outro dia, desperto, cheio de esperança, cheio de alegria, sabe? Para mais um dia que você vai viver. É assim a nossa morte. Quando desencarnarmos, sabe, sem medo, sem nada, vamos acordar, muitas vezes cheio de pessoas conhecidas, pessoas que querem o seu bem. Vocês vão ser abraçados carinhosamente, com muito amor, e prontos para uma nova batalha. Logo, logo vão reencarnar e passando outras dificuldades, não mais essas que estamos passando. A vida é esse ciclo, mas sempre para melhor, até o ponto que nós deixaremos de sofrer. Estamos aqui ainda porque sofremos. É necessária a dor, a santa dor, porque se não fosse a dor, esse mundo seria, entre aspas, um inferno. Já estamos muito melhores do que há 2000 anos atrás, quando Jesus, sabe, todos sabemos, injustamente, pelo próprio homem, crucificou. Que poucos deram atenção às suas palavras, ao seu exemplo de vida, e hoje estamos aqui, 2000 anos depois, sabe, dizendo: puxa, Jesus estava correto. É perfeitamente aceitável que qualquer um de nós pudéssemos estar lá, como dizem, atirando pedra na cruz, xingando Jesus, que foi o caso que ele viveu. Cadê os amigos de Jesus? Foram todos embora. Teve aquele que o ajudou até sem saber o que estava fazendo, que até ajudou, né, a carregar a cruz. Ele não sabia nem nada. Chegando, pega a cruz aí e caminha com ele. E ele, gratamente, nossa, vou ajudar. Então é isso, né? Vamos entender que a dor é necessária. Alguém já ouviu falar de pugilista que não sente dor? Tem gente que não sente dor. Eu conheço pessoas que não sentem. Você bate, é a mesma coisa que nada. Isso não é bom. Tem pugilista que morre porque ele não sente dor. Pode bater à vontade, mas ele não sabe o que está acontecendo com os seus órgãos. O pâncreas, o fígado, sei lá. Ele não sente dor, então está detonando os órgãos internos dele. Aí ele morre. Por quê? Não sentia dor. Porque se ele sentisse a dor, ele já corria para o primeiro médico. E é o que acontece. Então vamos agradecer a dor. Vamos agradecer o sofrimento. Não é aqui fazer apologia, não é nada disso. É porque é um remédio que nos vem para que possamos acordar na vida para sermos melhor.
Ah, eu estou com fome. Ah, você está com fome? Então, peraí, pega um prato de comida e leva para aquele necessitado. Você pode comprar, ele não pode. Então, leva lá para ele. Leva lá um pãozinho com manteiga que seja. Esse é amar o próximo. Esse é aquilo que Jesus nos falou, né? Enfim, é isso que eu queria transmitir, né? A respeito da bendita e carinhosa dor. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Ah, esqueci que estou sozinho. Então agora, cortar careca. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus. Agradecer, Senhor, por tantas oportunidades que nos dá em relação às nossas vidas, aos nossos companheiros, aos nossos familiares, que muitos já estão desencarnados, mas principalmente esperançosos para a nossa grande vitória, que é ganhar de nós mesmos. Que o bem possa sobressair sobre o mal que habita em nós. Que aos poucos podemos dissipar todos esses miasmas que nos cercam. Que a tua bondade, Jesus, nos envolva, para que possamos tomar como exemplo a sua vida, a sua obra, e que possamos prosseguir. Obrigado, Jesus, que assim seja.